Todo mundo tem um amor, ou teve, que não deu muito certo. Eu estou falando da história de traga seu amor de volta, amarração amorosa, gente que está ali chorando, reclamando, que chama você para sair para desabafar. Aí tem simpatia de lua cheia, cartomante de Instagram, pai de santo que aceita Pix parcelado, e tem gente séria também no meio, mas vamos lá. Antes que você fala, eu queria fazer uma pergunta para você e não minta não. Você já procurou alguém ou algo para trazer seu amor de volta? Responda. Nem que você quisesse entender. Minimamente foi numa cartomante, foi num pai de santo, foi não sei o que, no lugar, e falou, uma pessoa que joga runa, e falou, pelo amor de Deus, como que eu faço para trazer meu amor? O que eu faço? Ele não gosta de mim, não vai dar mais jeito, não tem mais como. Porque tem aqueles que vão só perguntar e tem aqueles que vão tentar ir mais a fundo. E a gente precisa conversar sobre isso. Cara, é muita gente, velho. Chega a ser triste. Antes de começar, eu queria dizer para as pessoas todas que vão me ouvir que eu os respeito, tá? Respeito a dor que é isso, respeito a desilusão que é isso. Na hora que eu estava montando a capa desse vídeo, que eu montei essa capinha desse vídeo, eu fiquei com pena. Porque empatia bateu forte, porque não tinha como. Isso aqui, cara, é de cortar o coração. A pessoa colocou sua vida, seu amor, sua intenção, sua jornada, tudo que ela tinha, às vezes, na mão de alguém. E às vezes foi assim que eu visualizei mais ou menos. A pessoa está andando pelo mundo, meio solta por aí, e ela encontra uma placa assim na rua, traga seu amor de volta. É muito sofrido, tá? Por que eu botei a figura de uma mulher? Porque os homens sofrem também, tá? Mas normalmente a mulher sofre mais, justamente até pelo posicionamento físico, hormonal e tudo mais. Mas também sofremos todos, tá? E dizer a vocês que antes de falar esse assunto, eu vou tomar bastante cuidado com os devidos respeitos, porque sei que não é fácil. Mas nós precisamos conversar algumas coisas. Eu não vou jogar essa coisa aqui à torta direita. Sabemos que existem reações que a gente, às vezes, ninguém sabe o que uma pessoa passa com o seu coração, com o aperto que ela tem, o sofrimento que ela tem lá. Ela não vai levar em consideração qualquer outra coisa. O que ela quer é uma solução, alguma coisa lá, ela só quer deitar e o coração dela se acalmar. É uma coisa que é quase sem oxigenação. É um negócio que machuca muito, tá? Mas isso, infelizmente, acontece. Você tem absoluta certeza que quer alguém de volta a qualquer custo e a qualquer preço? Sei lá, só não está mais com você, por vários motivos. Eu não estou. Existe, mas tal. A gente vai achar justificativas, eu vou falar algumas delas. Vê, por algum motivo, sabe lá qual, nós chegamos nesse mundo aqui, tá? Tudo é meio que ao acaso. Por algum motivo, nós temos o DNA que temos. Por algum motivo, nascemos num país em situação, no gênero que nascemos. E por algum motivo, nesse acaso todo, nós vamos andando meio desembestados, sem saber direito o que vai fazer. E vai, por algum motivo também, carentes, por uma questão instintiva, por uma questão de carência, sei lá, espiritual ou não, nós nos apegamos aos seres por aí. E parece que a gente não tem muito como não fazer isso. É meio que coisa de Deus, faz isso para nós nos encaixar, faz isso para a gente ter filho, faz isso, sei lá, por uma necessidade. Nós somos feitos até biologicamente para andarmos juntos. Só nasce bebê se tiver dois. Tudo meio que o processo é incrivelmente voltado a isso. Parece que a gente é conectado, nós nos encaixamos biologicamente. Eu estou falando de questões também biológicas, mas nós sabemos que tem questões conceituais, consciências também, amores e outras coisas por aí de todos os jeitos. Mas nós precisamos de outra pessoa, ponto. Normalmente, você não consegue passar a vida sozinho. E se passa, você sente falta. Então nós temos uma necessidade, e essa necessidade é muito forte. E aí, alguém, ou a gente mesmo, decide que, por algum motivo, aquele caminho não é mais o caminho para a gente. Eu não quero mais. Não quero. Ou a pessoa não me quer mais, ou a pessoa não quer mais alguém. Ela escolheu isso? Às vezes sim, de forma passiva, às vezes não. Ativa ou passiva, alguém induziu ela a isso,
alguém, sei lá, ela entrou num processo ilusório. Aí você pode falar, assim como nós estamos falando de alguém que vai buscar uma solução para trazer o amor de volta, será que não teve alguém que foi fazer um trabalho para tirar, entre aspas, o meu amor de mim? Eu vou fazer outra pergunta para você. Sério, esse primeiro enquete aqui, interessante. Eu nem sei como é que eu vou elaborar essa pergunta, mas eu vou fazer. Vou colocar você na roda, viu? Eu vou botar aqui, ó. Se alguém ou algo, por qualquer motivo que seja, influencia seu ex-amor aí com ela, trair, a culpa é de quem? Da pessoa que fez isso, do seu ex, dos dois ou de ninguém? A responsabilidade. Vamos assumir responsabilidade. Porque, vê, nós estamos aqui assistindo o que queremos assistir aqui agora. Ninguém está aqui forçado. Não é? A gente também sofre influência de obsessão. A gente sofre um monte de coisa ruim aí fora. Sofremos tentações, pelo amor de Deus, várias delas pesadíssimas. Mas vê que interessante. Você concorda que mesmo que uma pessoa de fora seja responsável, de quem foi a decisão final? Foi da pessoa. Existe parcela aí? Claro que sim, né? Mas a ação de quem é? É como o obsessor. O obsessor chega aqui agora e fala, Saulo, bora tomar um exemplo. Porque de fato é uma coisa que vai me tentar, um exemplo, né? Vai tentar. O obsessor tem culpa? Claro que sim, ele tem responsabilidade. Ele está cachacento aí, está enchendo o saco de quem não deveria. Não é? É ética e outras coisas. Não se pode esperar a ética de lá de fora, pai velho. Ainda não sei quem que está lá, você sabe. Mas se eu fui porque eu quis, até onde? Eu fui porque eu tinha abertura, ou eu fui porque eu fui somente por minha causa, ou fui incentivado, ou é uma mistura de tudo isso. Mas no final a responsabilidade é de quem? Pelo menos a de minha parte. Porque você se relaciona comigo, eu com você, eu fulano com você. A minha responsabilidade é com você, velho. Lá fora é uma guerra. É um mundo difícil. Nós não deveríamos estar guerrando aqui dentro, mas é assim que acontece. Nós não deveríamos ter confusão. As brigas que deveriam existir, as preocupações seriam por financeiro, como é que vai ser, quebrou um equipamento, a escola das crianças, a comidinha dos cachorros, né? Onde é que a gente vai comer hoje, vamos passear amanhã, essas deveriam ser as preocupações, tô com febre, vamos no médico e tal, essas deveriam ser, duas pessoas unidas, as únicas preocupações que elas têm, além de cuidar uma da outra, toma cuidado com isso, vê aquilo, faz uma prece e tal, mas é assim que funciona. Estamos falando que somos influenciados, e não porque somos influenciados por coisas externas, somos influenciados porque temos a facilidade na gente. Então, vera lá, se eu decido ir beber, eu tive livre-arbítrio para ir? Tive. Eu decidi que vou beber, eu decidi ir trair. Eu sou responsável? Com certeza. Principalmente porque você não conhece quem está lá fora. Você conhece aquela pessoa. O seu contrato, o seu acordo, a sua vida, a sua dedicação é ela. E vocês entendem isso. Lá fora o mundo não é só um, porque aí está falando de uma, mas são diversos seres que vão tentar lhe tentar, por todos os lados. Um ponto é só um. E quantos outros vão acontecer? A conexão é com a pessoa. Mas vera lá, ela não decidiu ir por qualquer motivo que seja. Tinha uma dificuldade dentro dela. Uma questão falha na sua própria personalidade.
entre o acordo, é porque é um processo de falha, ponto. Ela vai ter que se organizar no caminho espiritual dela aí, não tem como, né? Ela não vai ter que fazer isso, no princípio espiritual dela, vai ter que fazer. Aí lá vamos nós. No momento em que eu falo, a pessoa foi embora. Aí lá vou eu, vejo essa placa e vou lá procurar uma pessoa para me ajudar, por qualquer motivo que seja, a fazer alguém vir. Você concorda comigo que numa proporção, claro, diferente, porque diferente é um ser que vem de fora que nós não sabemos quem é, que eu estou mexendo na vontade de alguém? Ah, mas ela, eu gosto, sei lá, meu filho, um exemplo, meu filho é normal. Vamos pensar um pouco. Qual é o tipo de ser? Porque se você for buscar uma ajuda espiritual, você está esperando que uma ajuda espiritual venha. Ajuda. Entre aspas, né, motherfucker? Qual é o tipo de ajuda, entre aspas, novamente, que vai vir? Mentor vai vir? Vai vir mentor? Você acha que vai vir um mentor com alta pena e plena consciência para movimentar o livre-arbítrio de uma pessoa? Se assim não fosse, porque o mentor nos deixaria os seres no umbral estarem movimentando as coisas do jeito que estão? Por que eles não vão lá e param o umbral? Porque isso, não falta maldade, velho. Falta maldade no umbral? Por que isso não acontece? Porque existe uma regra. E a gente não tem poder sobre ela, e se mexer, tem uma reação. Você até consegue, mas sob um preço. O mesmo preço do processo ilusório que a pessoa aconteceu e a outra, provavelmente, que se envolveu com ela, às vezes não sabia, tá? Tem várias possibilidades aqui. Tá? Tem várias. Eu não sei nem dizer qual é a proporção disso, tá? O senso ético é muito complexo nesse caso. Quando você movimenta uma coisa dessa, você está falando, eu não quero saber em qual motivo eu tenho uma dificuldade e acho que esse ser tinha que estar comigo, não lá fora. Às vezes, até de coração bondoso, eu penso que esse ser está perdido e ele deveria voltar para onde ele vai ter paz, ou para onde vai ser amado verdadeiramente, ou para quem de fato viveu a vida com ele a vida inteira e sabe exatamente o que ele precisa e não aquilo. Quer dizer, você está fazendo uma análise baseada na sua vivência, super respeitável, entendível, de que aquele ser que foi embora não deveria estar fazendo isso, deveria estar com você. Então você foi buscar ajuda. Ajuda entre aspas. Exu vai mexer nisso. Mentor também, tá? Eu saí de um mentor de nível ético, desci para um meio termo aqui. Continua sendo mentor. Exu vai lá movimentar um negócio. O que máximo vai ser feito é observar se existe influências espirituais no meio disso. Ainda assim, existe uma coisa que acontece até com a gente no processo obsessivo. O seu mentor chegar do seu lado aqui e tiver um processo desproporcional, um assediador desproporcional é passível de ajuda. Mas o que seria um assediador desproporcional? Eu não estou pensando, não estou vibrando, não estou querendo. Não tenho sementinha dentro de mim, de qualquer coisa que seja, e tem um ser tentando me prejudicar. Isso é desproporcional. Não existe conexão, existe uma forçada de barra para que a coisa aconteça. É a única forma que vai poder fazer uma intervenção. Isso acontece até com a gente no processo obsessivo diário, tá? Se você toma cachaça, assiste pornô, se você fica nervoso, se você qualquer outra coisa, se vicia, fuma cigarro, o mentor chega aqui, não tira não, velho. Não tira. Nem Exu, nem mentor, não tira. O único ser capaz de fazer uma coisa sem ética é outro ser sem ética. E aí a gente entra em outro processo. Sementinha seria qualquer situação que você tem de dificuldade de você, que você possa germinar, aquilo é seu, né? Você tem aquilo. E aí vem o processo complexo. Se você vai num lugar e eles não cobram barato, normalmente não.
Se você vai num lugar solicitar que alguma intervenção seja feita a qualquer custo ou a qualquer preço, porque aí você decide, dentro de uma justificativa, que aquilo tem que ser assim, você não aguenta mais, que venha o sofrimento, porque estou sofrendo tanto, se é esse o preço, você não vai lidar com o mentor, nem com o Exu, você vai lidar com alguma outra coisa. E eles existem. É aí que mora o negócio. Existem os caras que, aqui, eles existem. Existem. Existem pessoas que fazem coisas horríveis aqui, por dinheiro. Aqui, na Terra, encarnados. Existem agências horrorosas, agências de traição. Você contrata a agência, ele manda uma pessoa sabendo toda a sua rotina, faz você cair. Sério, isso acontece. Tira a foto para que você divorcie e não tenha direito a nada. Tudo golpe. Então aqui tem maldade pesada. Não são seres legais, são seres antiéticos. Vão ter que quebrar todos os códigos de éticas para parecerem fazer a coisa certa. Para que exista uma vantagem. Só que a coisa não funciona assim. Vai poder, vamos lá. Existe, olha a pergunta direta, existe a possibilidade de um espírito bagunçar a cabeça de alguém? Existe. Com abertura proporcional existe. Ela como eu reporto, se você não tendo conexão, não vai acontecer. Se você está, meu pai, com o pé na lama, aí já era. Quer dizer, o cara já gosta do negócio, o cara já é meio lá assim, nunca teve muita facilidade. Na hora que acontecer, ele vai. Ele tem a semente nele, às vezes até um pouquinho mais germinada. A pessoa tinha isso nela. E aí mora o problema. Porque não existe conta, esses caras não mexem assim. Isto partindo do princípio que você foi num lugar de uma pessoa séria, que vai lhe cobrar caro, e ele de fato vai fazer. Porque muita gente aí só balela. Muita gente. Tá? Mas tem gente que... É importante falar. Realmente tem gente que faz isso. Só que ele vai mexer no livre-arbítrio, quebra a primeira regra. Se mexe no livre-arbítrio, gera karma. Se gera karma, a energia que retorna, ela não é legal. E se voltar, normalmente vem munida de uma reação pesada. Mesmo que você consiga tirar, entre aspas, a ilusão de alguém. É por isso que mentor não tira ninguém do umbral. Porque não adianta levar ela para cima desse jeito. Primeiro que pela frequência mesmo física, pela reação física, não sobe, pai velho. Não sobe. Então, quer dizer, você quer trazer uma pessoa que está pesada, nunca mais vai ser a mesma. Ou em algumas exceções. Tá? Porque os casos são diferentes. Nada é muito igual nesse mundo. Ainda assim, você quebrou uma regra. Se você quebra uma regra como a vontade de alguém, é um processo obsessivo, não no mesmo impacto, que não tem interesse em fazer mal, mas tem interesse em voltar a uma coisa que aquela pessoa, por qualquer motivo que você imaginar, se perdeu e não quis mais. Ou se achou, ou não. Às vezes nem sempre se perdeu, né? Não quer, acabou. Por isso que a gente nunca deveria mexer no livre-arbítrio de ninguém. Nunca. O caminho da coisa certa é um caminho devagar, é um caminho tranquilo, é um caminho que ele beira o equilíbrio, ele é no meio, assim, qualquer extremo demais, ele trilha direções não legais. Então o caminho da coisa correta, normalmente, ela é no meio. Só que a gente está vivendo num mundo, irmão, que a gente próprio, na nossa personalidade, não tem força para as coisas. Imagine para a gente estuda espiritualidade, a gente se dedica, você consegue ter força para todas as... Não, velho. Então a gente vai viver com seres que também não vão conseguir, e vai ser muito difícil para eles, só que a nossa vida está na mão deles, porque nós somos frágeis. Vai ser um buraco quando você olhar para uma pessoa e ver uma situação tão difícil como essa e não saber o que fazer. Só que se já teve a oportunidade de ver mulheres e homens em conversas em locais, procure, digita no Google agora, no YouTube, cartomante, tem um monte online. Procure aquelas que estão falando de volta com amor, procura e olha em lives o chat aberto. Eu desafio você a fazer isso, no sentido positivo. Olha o chat, leia de forma tranquila.
Leia, que interessante. Olha, agora ele deve estar lá em tal lugar deitado com ela abraçado, não vejo a hora que vim pra cá, não sei o que tal. Cara, são centenas de comentários de entristecer. E essas pessoas presas, amarradas num processo, porque o obsessor é um processo obsessivo mental, de sofrimento, velho, muito grande. Essas pessoas não estão em paz, cara. É horroroso, a energia é horrorosa, com O maiúsculo, e tão horrorosa que ela é sem H. É muito triste. É de... E elas não querem liberdade. As pessoas não querem ser liberadas, elas querem porque querem aquilo do jeito que elas querem. Tá lotado de ser assim, que desencarna, fica no umbral. Um monte. Mas não é pouco, não é muito apegado a isso. E por vários motivos, tá? Tem por esse motivo e tem porque que desencarna, não entende o processo e persegue, porque a cabeça do espírito não muda. Já falei para vocês isso, muito interessante. Se passar 5 anos para o espírito, se ele ficou no umbral, não teve uma questão de... Mesmo não no umbral, mas com baixa frequência, para ele é como se fosse ontem. Só que ele vai olhar para a casa e vai ver você procurando uma outra pessoa, ele vai ficar com raiva de você, velho. Para isso, ele teria que sair do umbral para ter um nível de consciência mais pleno, para continuar com memória contínua, porque ele não tem degeneração neuronal, para olhar para você e sentir amor por você. Fala, não, poxa, eu sinto como se fosse ontem, mas eu estou feliz que você está com alguém, porque eu não quero que você ande na encarnação sozinho, é muito difícil. Mas o obsessor não tem essa consciência. O sofrimento é muito grande para ele ter essa consciência. O umbigo é enorme. E é um processo, irmão, sofrido. E um processo sofrido é um processo obsessivo. Assim como um filho que chora com saudade do pai ou da mãe é um processo obsessivo, o pior que tem, tá? É pior ainda do que esse que eu estou falando. Pior. Porque é muito mais visceral do que duas pessoas se conheceram no decorrer da vida. É um negócio até de DNA, de outras vidas, de lá distante, então, na maioria das vezes. Então é um negócio complicado. Só que os contratos que essas pessoas fazem, em vez de resolver o problema delas, só vai piorar. Só vai causar ainda mais sofrimento, ainda mais desespero, ainda mais reação. E normalmente não vale a pena, por causa, infelizmente. Os números da indústrias. Amarração amorosa imediata em 3 dias, resultado garantido, o seu dinheiro de volta. Lotado, você anda nas ruas de São Paulo, aqui, o que mais tem são essas placas que eu mostrei para você aqui. Aceitamos todos os cartões e Pix. Promoção de amarra coletiva começa com R$100, só que você chega lá, paga 100 para consulta e dali começa a entrar. Pacote começa ali nos 1.000, vai bater nos 2.500, vai subindo, vai saber o que foi. É um iFood de desespero amoroso. É muita coisa, gente, não são todas, mas as pessoas vivem disso, velho. Porque muita gente faz qualquer coisa para isso. Qualquer coisa. Tem gente que gasta, aí vai, velho. É os tipos de serviços que vocês têm por aí: amarração amorosa, adoçamento, afastamento, desfazimento, dominação. São energias, tá? São contratos. Quem que vai responder um troço desse? Quem que você acha que vai responder, se existindo, para ir lá, vai lá? É um processo, é um obsessor. Você está contratando um obsessor. Você está contratando um obsessor. Vá lá e só esse ser vai fazer isso, porque ele vai quebrar a regra. Vai funcionar? Depende. Às vezes a bagunça, não, ele fala, não, eles disfarçam com frases legais, tá? Não, porque tem uma amarração ruim, tem uma coisa ruim, a gente tem que desamarrar, movimentar, não sei o quê, porque tem que tirar um espírito dali, como se a outra pessoa tivesse só uma santa e não tivesse nenhuma ação, não aceitou nada, ela só foi pega pela uma teia, e ela, inocente, tadinha, ficou presa num feitiço, numa magia e tal. Não existe santo no caminho do umbral. Isso é uma das coisas que a gente precisa apontar. Você, todos nós. Fez, está dentro do princípio. Fumou, puxou, aprontou, estava em você. Você queria que você chegar a falar que a pessoa estava digitando nada, apareceu não sei o que, eu entrei no Brasil. Sem querer, do nada eu estava assistindo, caí na cama com a mão no golfinho. Não existe isso. Não existe. Você está lá e você quis estar lá.
mesmo que há uma influência espiritual. Não tenha vontade não para saber o que o espírito faz. Ele nem consegue, meu pai, chegar perto de você. Só que você, é por isso que tem que se ligar. Os processos, infelizmente, são muitas as situações que estão nisso, tá? E conheço pessoas que chegaram com essas, né, histórias, a pagar R$100 mil para pessoas fazerem esse processo. Para coisa, não sei o que, de vai e tal, só de coisas que foram compradas em loja, tipo assim, lojas de rua, assim, de vela, de coisas e tal, de estátua, de animal, chegou a R$15 mil. Num espaço de alguns, você faz um aqui, faz outro 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 aqui, tá? De coisa na rua, e coisa de... Quanto mais de primeira são as coisas que você compra, melhor para o espírito que, entre aspas, vai receber um padrão de pagamento X, Y, Z. Consequências. Quem pede, mesmo que você pense que não, mesmo que você seja mais bondoso, entre aspas, do que você só queira o bem da criatura, é um processo de escravização afetiva. Você quer prender a pessoa, você, ou desamarrar uma coisa que ela volte. Você cria a ideia de que só foi um ser, então você tira a culpa, né? Você não tem culpa. Isso cria um registro, um processo, uma espécie de histórico que fica gravado, porque você está movimentando, contratando seres para fazer uma ação por você. Se funcionar, entre aspas, a sua atitude de fazer uma pessoa retornar ou ter uma retirada do processo, normalmente vem com preço. Tem um preço nisso. Você não pode movimentar. Existe um preço no processo energético, tá? O preço normalmente é a própria loucura. Passa um tempo, a pessoa, com algumas exceções, volta ao normal. Porque a mente passa... O caminho que foi escolhido é um caminho de umbral. Não foi um caminho de tranquilidade. Foi um caminho extremo. É como se você tivesse tentado, eu vou fazer só uma maldadezinha aqui, depois eu vou ficar bom de novo. Tem um preço isso. Para voltar, você tem que fazer uma volta para fazer. Para conseguir chegar no... Não é mais o mesmo lugar, tá? É muito próximo daquela sensação de que você tinha uma nostalgia do seu passado. Você sai daqui e vai visitar a sua casa, de quando você era criança, chega lá, tem alguma coisa estranha lá, velho. Primeiro que as pessoas que você gostava não estão mais lá, primeiro que é tudo meio estranho, meio vazio, e você se sente a energia, existe uma energia que circula, velho. É aquela mesma energia que eu digo, quando você tem seu dinheiro, você vai lá fora, honestamente, e você compra um cristalzinho e fala, vou botar esse cristal aqui para decorar a casa. Você põe aqui. É seu, é puro. É de você pegar uma coisa que toda vez que você olhar para essa coisa, ou energeticamente, ela vai estar sob uma influência diferente. Ela vai estar sob um processo diferente. Não é a mesma coisa mais. Você movimentou uma coisa que não deveria. Você tirou a liberdade de um ser sobre um preço. Veja que interessante. Saulo, ele não estava liberto, estava com um demônio. Mas foi por escolha dele. É a maior tristeza de uma pessoa que mora numa dimensão superior, é ir até o umbral, ver quem ama lá dentro. Tem que fechar os olhos, porque dá vontade de agarrar e falar, vai comigo agora e acabou. E tem que voltar para o plano astral sob respeito. Tão difícil que é isso. A gente nunca vai saber isso até desencarnar. Até lembrar de novo, que a gente já sabe, né? Quem executa é quem faz o trabalho. O intermediário, seres pesados, velho. Querem lucro, ego. Isto, se tiver espírito, que tem muito charlatão por aí. Muito. Só quer seu dinheiro. Porque o certo seria, ele até lhe avisar. O certo seria, quem faz jogo, faça. Vai jogar, o cara quer saber só de amor, faça. Mas seria avisar. Nós, como seres, olha, cara, mas vê, é a indústria do dinheiro, né? O certo seria um advogado, no momento que veio duas pessoas para se divorciar, perceber que tem chances de fazer uma reconciliação, ele fala, olha, talvez vocês possam ter alguma coisa aí, né? Vocês se gostam, cara. Não ficar pensando só no dinheiro. Quem vai fazer um trabalho desse só vai focar nas questões financeiras. Sempre. Tanto o espírito como o próprio processo. Do ponto de vista psicológico, é um pensamento obsessivo constante, você não está em paz, está transmitindo isso para outro.
É um comportamento de vigilância, você monitora redes sociais, pede para amigos, para viagem, pede para espírito, vai no lugar, fica o tempo todo. Aprende psicologicamente de forma errada a pensar errado. Quer dizer, você já passou a fonte da ética. Se você dá um pulo sobre a ética, quais outros você vai fazer? Porque você já pulou um, ou pelo menos esse. O senso foi perdido ou só foi nessa ação? Qual foi o momento em que a pessoa achou que, velho, sofrer todos nós vamos, pai, de um jeito ou de outro. Mas qual foi o momento que você decidiu dar um pulinho para resolver as causas? Onde mais você vai dar pulo? Qual foi o momento que você deu uma desviadinha para resolver seus problemas? Para resolver ao máximo possível. Então, você baixa autoestima. Nós estamos falando de uma reação aqui de baixa autoestima. Eu estou me sentindo mal, não estou bem e não quero saber como eu vou conseguir isso. É meu, me pertence, tem um processo de apego espiritual aqui que faz uma reação mais próxima às regiões inferiores, porque é sofrido. E eu continuo e repito aquilo que eu falei no começo, respeitável, mas nós precisamos falar. Uma pessoa em depressão é respeitável, ela precisa de ajuda. Mas ela não está vibrando numa rede ruim, cara. Umbral, pai, velho. Não tem. Ah, mas ela não faz mal para ninguém. Mas não é uma regra. Faz parte do sistema da vida, é assim para todos os lados. Quantas pessoas caem e a gravidade pega, ela nunca fez mal para ninguém. Quantas pessoas tiveram uma baixa imunidade, adoeceram e ela nunca fez mal para ninguém. É regra. É lei do planeta Terra. Não tem o que fazer. Então existem consequências. Aí você vai começar a ter pesadelos constantes, porque está se conectando ao umbral. Porque uma coisa é você sofrer, já vai ter pesadelo, mas você está sofrendo como vítima. Se você é vítima, por mais que pareça irônico, é melhor do que ser o algoz, o miserável, a alma cebosa que vai perturbar. É melhor. É ruim. É ruim. Dói. Mas é melhor. E tem um pensamento correto, que precisa ser falado. Não sei quantas pessoas falam isso para vocês, mas eu preciso falar. A pessoa que está correta, ela precisa ouvir isso. Você tem caráter. Você é um ser elevado, é um ser de consciência elevada, é um ser que precisa falar isso. Você precisa levantar a sua moral. O corno é quem enrolar. Não sei porque bota um chifre na pessoa que... A pessoa já se lascou e o chifre vai para ela. Não, senhor. Você precisa ser elevado. Que você é a pessoa de luz no meio disso. E você precisa levantar seu peito. Precisa sentir, você está perto de Deus. Você esteve o tempo das atitudes espirituais, perto dos mentores, cara. É você, tem que levante o peito e nunca mais pense diferente disso. Você é incrível. Esteve honesto o tempo inteiro. Ali ao lado, a outra pessoa vai ter que responder pelas suas atitudes e ela vai. E não é só responder karmicamente, não, porque karma é um detalhe passivo. A pior resposta é o despertar. É a hora que você fala, meu Deus do céu, isso vai ter que acontecer. Então, por quanto tempo vai doer nessa criatura? Ela tem um calo a responder, ela feriu o pé dela, e isso está sangrando. E a hora que ela perceber que é esse sangue que também tem tirado a paz dela, ela vai ter que despertar. Você não. Você pode levantar sua cabeça e sair da zona de umbral, que você só está preso pelo próprio sistema interno traumático seu. A outra pessoa não lhe prende, não. Não tem nada prendendo você ao universo nem a outra pessoa. A outra está errada. Então você, certo, faz o errado. Você, certo, procura um umbral para resolver seus pepinhos. Aí o que você faz? Vai para o umbral. Erra em outro ponto que não deveria. Sensação de presença negativa. Pensamentos que não são seus, porque está conectado a umbral, velho. Você acha que esses seres que você contratou vão sair do nada? Ligações aconteceram entre você e eles. Principalmente porque os trabalhos precisam ser feitos com a sua presença. É você que vai na esquina colocar alguma coisa. É você que às vezes vão derramar o sangue em cima de você.
Você acha que a lambida do demônio vai ser em cima de quem, às vezes? Se você, que certo, ficou errado. E nós precisávamos falar isso para as pessoas. Você precisa se libertar de alma cebosa. Porque você é uma pessoa incrível. Você precisa levantar sua cabeça, levantar seu peito. Você é massa, velho. E isto vai gerar uma energia positiva para aproximar você finalmente. Eu sei que é difícil pensar isso quando nós estamos sofridos, conectados a alguém. Há uma alma que finalmente venha fazer juízo. Porque às vezes tem um processo meio energético, kármico, meio resposta aí, ou onde nós estávamos vibrando o tempo inteiro por necessidades. Cansaço inexplicável acontece. Energias pesadas em casa. Porque não dorme, não pensa nem nada, ainda vai fazer contrato com seres estranhos. É como se você está contratando um traficante, pai, velho. É cara armado aí. É gente ruim, é gente da barra pesada. Você foi lá no meio da coisa para contratar matador, para ir atrás. Porque quem que você acha que, entre aspas, iria tirar se tivesse obsessão? Bicho bravo, cara. Às vezes, verdadeiras situações. Quanto mais altos os espíritos que você vai contratar, dependendo do tipo de trabalho. Por isso que tem que trabalhar com custo R$100 mil. O cara vai contratar demôniozão mesmo, cara. Que ele faz trabalho assim. Aí você cria um processo absurdo sem necessidade. Tá tudo certinho. Velho, eu estou só passando pela vida. Vou sofrer. Vai, velho. Reações kármicas que vão acontecer em cima da gente. A gente dá o nosso melhor, às vezes sai por ali e tal, mas vai indo. Vai errando aqui, vai ajeitando, vai se recupera, bota a cabeça no lugar, mas não mexe com quem a gente não sabe. Livre-arbítrio não se mexe. Deixa, eu sei que é difícil. E qual é a forma de fazer? A forma certa. Você pode fazer alguma coisa assim, da forma certa. Converse com o seu mentor. A espiritualidade responde a gente, mas ela vai responder proporcionalmente. Às vezes ela vai falar, você deixa pra lá. Falaram várias vezes pra mim, velho, fora do corpo. Várias, não, mas umas 3. Quer ouvir as 3? Quer ouvir? Tô contando de novo pra Cacau, tá aqui. Não é Cacau? Cacau lembrou. Você viu? Incorporou o cão ali. Cacau. Uma mãe de santo. De assuntos que eu não gosto nem lembrar. Um caboclo, tá? E um troço que tá de cabeça para baixo lá, que me levou para um lugar, fiquei de cabeça para baixo, depois voltou, depois virou a cabeça de cima de novo. Cara, foi muito interessante. Ele pegou assim minha cabeça, me virou, eu virei ao contrário. Quando eu virei ao contrário, eu fui para outra dimensão. Ficou na dimensão, tinha um monte de Exu ao redor de mim, assim, passando um monte de ser assim, estranho. Falou para mim. E falaram, claramente. Em outras palavras, isso não é para você. Ponto. Não é. E o que eles falaram para mim? Não mexa. Às vezes é a espiritualidade que faz as coisas com a gente. Eles fazem. Só que nós somos uns bichos tão apegados, tão frágeis, tão, sei lá, cancerianos, ex-me, que nós não aceitamos que haja uma intervenção, às vezes, da própria espiritualidade superior, neste caso, sobre final de processo energético não mais compatível. Não é por libertação ou transmissão kármica, é simplesmente a energia já está mais baixa, quase não sincroniza mais. Existe aí um atrapalhado processo de ambos. Aquela energia desconecta, é diferente, eles não mexem no livre-arbítrio. É como se fosse assim, eles já estão vendo lá na frente, já vai acabar. Já foi. Os espíritos chegam lá na frente, sempre. Isso já foi, passou já. Para avisar você que você às vezes está preso por que quer. Mentor só faz o aviso sobre o que está para acontecer. Ele já está vindo já o processo. Tá? Então, por isso que a gente às vezes precisa entender que nem sempre as coisas parecem tão ruins quanto na hora. Na hora você se abate todo, mas você só vai entender lá na frente às vezes. Tá? Às vezes que parecem funcionar, como é os casos das intervenções negativas, coincidência temporal, mudança temporal de comportamento, tá? Efeito placebo reverso às vezes, que essas idas e vindas que acontecem, tá? Tem a própria influência do espírito.
Então, amor não precisa ser cabresto, não deve ser. Tem que estar ali, obrigado, budismo. Budismo e revolução humana, bonitinho, não? Tá? Então, por esses são os motivos que nós não deveríamos mexer em amores, entre aspas, para voltar. Não deveríamos. Você conversa, aí você vai para o seu cantinho, faz uma prece. Querido mentor, querido amigo, nesse momento estou passando uma dificuldade grande, pode falar, que é a verdade, né? Meu coração dói, né? Sinto falta, estou carente, não sei como é que vai ser o caminho, mas eu acredito em vocês. Acredito que se tem alguma coisa para ser feita, que seja feita da forma mais pura possível. Que as boas energias circulem, que ajudem da forma como tem que ajudar. Se for para ser nas mãos, coloco e vou fazendo a minha parte. Qual seria a minha parte? Continuo ético, correto, quietinho, em paz, fazendo o que eu preciso fazer. Vai doer, está doendo, mas eu sei que vai passar. Então feche os olhos com todas as éticas, coloco o meu coração perto de vocês nesse momento. Não tenham, quantas vezes eu falei dessa forma? Não tenham maturidade e evolução para ficar em alta frequência nesse momento. Por isso que nessa fase, eu sei que as minhas energias estão mais baixas, mas eu vou manter de forma mais forte, 10 vezes mais, a minha mente mais perto de uma coisa boa. Então aí, velho, tudo que você pensar, eu movimentar, porque essas coisas vão acontecer, mas você não pode deixar cair, porque se você... São muitas as questões. Se você ultrapassa uma barreira ética, provavelmente você vai ultrapassar outras. Tá? Sempre vai. Quando uma pessoa bota o pezinho num lugar sem ética, normalmente ela bota outro em outro lugar. Normalmente. Por isso que não vale a pena. Então, assim, cara, passou das regras em que você pode fazer a parte boa, a sua tranquila, já bota na sua cabeça o seguinte, eleva a sua consciência também. Eu estou sofrendo, mas eu estou certo. Eu estou sofrendo, mas eu estou com ética. Tá difícil porque eu gosto daquela criatura, mas eu a respeito, permito que ela trilhe o caminho que ela quisesse trilhar. Seguirei honestamente, levantando a minha cabeça, porque eu consigo, com toda dificuldade, ter dignidade para falar com Deus. Verdadeiramente. Eu não chamo Deus para mudar de volta a Deus, não. Que o caminho da criatura seja o caminho que ela decida seguir. O meu, como consequência da minha própria vida, vai tentar ser isso aqui. Que Deus me permita, aos poucos, fazer meu coração ficar em paz, que é tudo que eu quero, mais nada. Próximo a Deus, coração calmo, espiritualidade certinha, este é o caminho. Esse é o caminho mais lento, é lento. O caminho da espiritualidade é lento, velho. Ele é respeitoso, ele é devagarzinho, ele é cuidadoso, ele é cauteloso, ele vai deixando as coisinhas ficar no lugar certo. O caminho da maldade é extremo, ele é murro no olho, ele é agulhada, ele é tiro, é coisa ruim, entendeu? É para ontem. Os processos, eles são devagarzinho, sempre, e vai amortecendo e você ganha maturidade. O outro, você ganha karmidade, normalmente, tá? O caminho é esse. O que fazer? Aí, velho, eu não disse em hora nenhuma que isso é fácil. Desde o começo eu disse respeitoso para vocês, que seria difícil, tá? Mas esse é o caminho. Então, vocês que sempre forem buscar pessoas, busquem com cuidado. E vocês que jogam ou fazem trabalho para as pessoas, assumam responsabilidades, tá? Façam sempre de uma forma em que a movimentação seja a melhor possível. Às vezes até melhor fazer, olha, vamos fazer um trabalho de limpeza só, limpar suas energias, né? Fazer você ficar bem, fazer um trabalho até de cuidado, de passe, de pensamentos positivos, desvincule, gera karma, e preciso falar isso também, ficar usando o sofrimento dos outros, tá? Para ganhar dinheiro. Depois as coisas, não adianta ganhar dinheiro maldito, não adianta. Melhor ser intelectualmente honesto, até para imaginar, espiritualidade é coisa inteligente, não adianta conversa justificativa. Maldade é maldade, estar compactuando com coisas erradas ou fazer uma pessoa ficar presa num ciclo também. É preciso instruir os seres. Olha, isso aqui, mas se não tiver jeito, assuma, só entenda. Fez, assumiu a consequência.
é consequência, tá? E vai responder. É energia incrível. Ah, não. O mais legal dessa informação toda é que não precisa nem acreditar. Não faz diferença. Não faz. As regras, elas existem. Elas estão aí. Elas só... Você não acredita quando bate. Aí você entende.